Você acha que conhece a história do maior ícone da paz, mas o que aconteceu a portas fechadas no final da vida dele vai congelar o seu sangue. O homem que derrubou um regime brutal foi lentamente destruído por segredos, traições e um corpo que já não resistia mais. E se eu te disser que a verdadeira causa da queda dele nunca foi contada nas aulas de história? Nelson Mandela não nasceu como mito estampados em camisetas e moedas. Ele era um jovem advogado rebelde no coração da África do Sul. Um homem de carne e osso que viu seu povo ser massacrado por um sistema cruel chamado apartheid. E decidiu lutar com todas as forças que tinha. A determinação dele era tão assustadora que o governo o prendeu por 27 longos anos em uma cela minúscula na Ilha Robben. O mundo achava que ele sairia de lá destruído, mas ele saiu como o primeiro presidente negro do país, aclamado globalmente como um santo vivo. O auge da glória humana parecia intocável. Só que é exatamente aí que o contraste fica sombrio, porque a mesma cela úmida que moldou o herói plantou em silêncio a semente da sua ruína física, enquanto o mundo o aplaudia de pé. Nos bastidores, o primeiro sinal de que algo estava terrivelmente errado começou a surgir na própria respiração dele. E o homem que suportou a prisão mais famosa do planeta começou a ser consumido por dentro, longe dos holofotes. Conforme os anos passavam e a velhice avançava, a figura pública imaculada escondia um cenário de isolamento e paranoia familiar. A vida amorosa e os relacionamentos do líder eram um campo de batalha, marcados por divórcios conturbados, disputas judiciais amargas e parentes brigando pelo controle do nome e da fortuna dele antes mesmo do último suspiro. Mas isso ainda não era o pior. A saúde de Mandela virou um segredo de Estado guardado a 7 chaves por um cerco político implacável. Ele já não conseguia falar sem dor, infecções pulmonares graves e recorrentes o levavam ao hospital em segredo no meio da noite. E o público recebia apenas boletins médicos filtrados que escondiam a gravidade do quadro. O homem que libertou uma nação estava agora refém de uma máquina política e familiar que não o deixava descansar. O que veio depois ninguém esperava. A casa dele se transformou em uma UTI blindada onde visitas eram controladas e a solidão era a sua única companheira diária. E é aqui que a história começa a ficar perturbadora, porque enquanto a mídia vendia a imagem de um repouso sereno, os pulmões dele estavam se transformando em pedra devido aos anos respirando poeira de calcário nas pedreiras do cativeiro, um fantasma do passado cobrando sua conta final. No dia 5 de dezembro de 2013, o coração do gigante finalmente parou aos 95 anos. Mas a autópsia simbólica desse fim revela uma verdade indigesta que poucos têm coragem de encarar. A causa oficial da morte apontou para uma infecção respiratória recorrente e falência múltipla de órgãos. Mas o laudo real gravado no corpo dele mostrava cicatrizes profundas de uma tuberculose não tratada adequadamente na prisão, combinada com o dano irreversível que a poeira tóxica causou nos tecidos pulmonares ao longo de décadas. Em termos leigos, o sistema que tentou calá-lo nos anos 60 foi o mesmo que garantiu sua morte lenta 50 anos depois. No fim, o maior líder da história recente morreu sufocado pelas próprias memórias físicas da dor, cercado por luxo e fama, mas absolutamente sozinho em sua própria batalha biológica. Isso nos faz pensar sobre como o mundo devora seus próprios heróis, exigindo deles perfeição e força inabalável, enquanto ignora o custo psicológico e físico de carregar o peso do mundo nas costas. Se você gosta de autópsias de vidas reais e dos bastidores sombrios que a história tenta esconder, segue o perfil agora mesmo porque a gente ainda tem muita história pesada e esquecida para dissecar juntos.